Vamos ler Êxodo 28, versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também 1 Samuel 28, 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Senhor Deus, abençoe agora a Tua palavra em nosso meio. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Vamos falar por alguns instantes sobre o Urim e Tumim. O Urim e Tumim eram umas pedras que Arão, que o sumo sacerdote tinha no peito. E quando alguém vinha ali com algum sonho, alguma palavra para confirmar, se a luz brilhasse é porque aquilo era verdadeiro. O sonho, a profecia. Mas se a luz não brilhasse formando a cor do arco-íris é porque era falso. Tinha que brilhar. Quando brilhava, formando a cor do arco-íris, a própria palavra Urim e Tumim quer dizer isso, quer dizer luz, perfeição, porque trazia uma luz da cor do arco-íris, confirmando aquela palavra. Nós lemos aqui duas escrituras e tem também aqui a outra escritura que é Números, Números 27 e 21, onde está escrito: e apresentar-se-á perante Eliezer, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação, falando de Josué, Moisés teria que levar Josué ali. Deixa eu ler já, desde o começo para entender melhor. Números 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eliezer, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Falando então do Urim e Tumim, dessa pedra que tinha no Velho Testamento. E também em Esdras 2:63 também nos fala disso. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Então Deus sempre tratou no sobrenatural. Deus é sobrenatural. E essa pedra também formava aquela luz, mostrando o sobrenatural. Deus sempre foi sobrenatural e sempre vindicou a sua palavra através disso, através do sobrenatural. E se no Velho Testamento teve Urim e Tumim, no Novo também tem. E qual que é o Urim e Tumim hoje? No Novo Testamento? É o Velho e o Novo Testamento. Esse é o nosso Urim e Tumim hoje. Toda doutrina que for trazida diante de nós temos que trazê-la diante do Urim e Tumim para ver se a luz brilha, para ver se lhe dá testemunho, dá testemunho disto. Vamos então nessa noite trazer algumas doutrinas aqui no Urim e Tumim para ver se enquadra, para ver se a luz, se a palavra dá testemunho. Por exemplo, o batismo em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Tem algum lugar na Escritura que dá luz nessa doutrina do batismo nas águas em título de Pai, Filho e Espírito Santo? Tem algum batismo na Escritura feito dessa maneira?
O primeiro batismo que nós vemos aqui, depois que Jesus foi ascenso ao céu, e a igreja começou ali em Atos dos Apóstolos, a igreja começou em Atos dos Apóstolos, quando desceu o Espírito Santo ali em Atos 2. E quando nós lemos Atos 2:38, né, ali Pedro fala para que as pessoas cheguem e falam: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos? E Pedro levanta e fala, né, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, mas ali era judeus, por isso foi feito batismo assim. Quando chegamos em Atos 8 também, chegou no povo de Samaria. E eles, em Atos 8, 12, Atos 8, 16, fala ali que eles foram batizados também em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas era samaritano. O povo vão sempre procurando fugir, né? Era samaritano. Mas também quando nós chegamos ali em Atos 10, né? Atos 10, quando chegamos diante daquele romano ali, Cornélio. Ali, Atos 10, né? Atos 10, 48, 49, fala que Pedro batizou eles também em nome do Senhor Jesus Cristo. E também quando chegamos lá em Atos 19, também mesma coisa. Paulo encontra ali algumas pessoas de Éfeso ali, que não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Paulo pergunta: mas como vocês foram batizados então? Você não tem o Espírito Santo? Batizados nos batismos de João. Paulo falou: João batizou por arrependimento, mas agora já veio o Cordeiro, Cristo morreu, agora você tem que batizar para a remissão dos pecados, em nome de Jesus Cristo. E batizou eles em nome de Jesus Cristo. E eles receberam então o batismo do Espírito Santo. Mas você vê então que esse batismo em título de pai e filho não passa na Escritura Sagrada. Porque quando você vai ali em Mateus, antes de Jesus ser ascenso ao céu, Jesus falou em Mateus 28, 19: ide para o mundo inteiro e batizai as pessoas em nome, singular, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pediu um nome. Pai não é nome, é título. Filho não é nome, é título. Espírito Santo não é nome, é o que ele é. É igual eu. Sou pai, sou filho, sou esposo, mas não, isso não é meu nome, é meu título. Mas tem um nome, e ali você vai pedir um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando os apóstolos batizaram no nome do Pai, do Filho e do Espírito, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for assinar um cheque aí e colocar advogado lá, não vai aceitar, o banco vai devolver, porque o banco pede o nome do advogado, o nome da pessoa, não o título. Então, quando essas pessoas chegaram do outro lado, eles não seguiram, na verdade, aqui como é que fala? Quando você vai fazer uma casa, tem um projeto, né? Eles não seguiram o projeto que estava aqui. Né? Então, trazendo essa doutrina aqui, mostra que ela é falsa. Ela é falsa. E agora, o que fazer? Batizado nas águas, o básico está falso. O que fazer agora? Sendo que Jesus falou em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não de 99. Então a pessoa começa a ver que a coisa está mal, né? Porque como chegamos também ali em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo falou ali que, ainda que nós mesmos, um anjo vier do céu ensinar um outro evangelho diferente desse que eu tenho ensinado, seja anátema, amaldiçoado, uma doutrina só faz a igreja se tornar amaldiçoada? Uma doutrina, sim, uma doutrina mostra que tudo está caído. Porque se a base não está feita da maneira correta, o que será do prédio todo? Se o fundamento ali é areia, se o fundamento ali é puro barro, pura areia movediça, o que será do prédio todo? Ele vai sucumbir na eternidade sem Deus. E quando chegamos em Apocalipse 22, 18 e 19, ali está escrito que aquele que aumentar uma doutrina, uma palavra, as pragas ali virão sobre ele. Aquele que tirar uma palavra da Escritura será tirado da sua parte do livro da vida da cidade santa. Olha o estado que está então a igreja hoje.
Porque trazendo essa doutrina no Urim Tumim, mostra que a coisa toda está caída. Porque uma doutrina errada é queda total. É queda total. E se nós trazermos também a doutrina deles da ceia do Senhor. A ceia deles é com pão fermentado. A ceia deles é com vinho, é com suco de uva. E o fermento da Escritura quer dizer pecado. Cuidado com o fermento dos fariseus, falou Jesus. Os apóstolos falaram, mas o que é que tem a ver o bolo dos fariseus, o pão a ver com isso? Não, estou falando da doutrina deles. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento, uma heresia só, leveda toda a massa. Então, olha o pão, até o pão deles mostra. A Bíblia fala que tem que ser pão asmo, sem fermento. A ceia tem que ser pão asmo. E fala que o vinho tem que ser vinho. Por quê? Porque o suco de uva envelhece. Envelhece. E fica podre. Agora o vinho não, o vinho, quanto mais o tempo passa, mais forte ele fica, melhor ele fica. E assim também é o sangue de Jesus Cristo. Quanto mais os anos passam, mais o sangue de Cristo tem força e poder para redimir o mais vil pecador, para redimir o mais imundo dos homens e das mulheres. Esse sangue tem o poder de redimir aquela pessoa. Por isso que a ceia tem que ser com pão asmo, vinho e também lava-pés. Traz essa doutrina deles para o Urim Tumim. Você vê que são reprovados. O Urim Tumim não mostra luz sobre essa doutrina, porque elas não se alinham com a palavra de Deus. Porque João 13 fala que Jesus falou: façais como eu vos fiz, lavai os pés uns dos outros, que é um símbolo também, são símbolos, né? Mas o símbolo é tão importante quanto aquilo que o símbolo representa, é igual o cabelo da mulher, outra doutrina também que podemos trazer na palavra de Deus, né? Tá certo a mulher cortar o cabelo, ter o cabelo curto? A Escritura fala que não, né? A Escritura fala que o cabelo da mulher simboliza, né? Simboliza, o que a Escritura fala? Se a mulher orar, né, ela desonra a sua cabeça. Que 1 Coríntios 11 fala que é seu marido. Ela desonra seu marido. Porque o cabelo simboliza a sua submissão ao cabeça. Porque o corpo é submisso ao cabeça. A cabeça dirige, lidera o corpo todo. Então, quando a mulher corta o cabelo, ela está desonrando a sua cabeça, desonrando o seu marido. E ele tem o direito de repudiá-la em divórcio. Por quê? Porque está desonrando, ela se torna desonrada. Uma mulher sem honra. Então, trazendo essa doutrina aqui, mas o que é que as igrejas, os teólogos dizem? Que isso é apenas cultura. Como se Deus, né, Deus mudasse de acordo com as culturas dos povos. Que absurdo falar que Deus muda, né? Deus falou isso lá no passado, mas depois mudou. Igual quando ele fala na Escritura que a mulher não pode ensinar, nem pregar o Evangelho. Ah não, aquilo é a cultura daquele tempo. Como se a palavra de Deus fosse cultura da terra. Para Deus é cultura do céu, gente. É cultura de Deus, não muda. Ele fala ali em Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo. Ele não muda, ele não pode mudar de acordo com a cultura das pessoas. Deus não muda. Então a Escritura não fala de cultura de povos da terra. Mas aqui é a cultura do céu. É lá, né? Deus não muda isso. Então, o Novo Testamento fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, não muda. Então, se a mulher podia ensinar, está em 1 Coríntios 14, 34, 35. Não permite que a mulher fale, nem use autoridade sobre o seu marido. E também Timóteo, né? Capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, do 9 em diante, né? Não permite que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o seu marido. Que a mulher seja em tudo submissa ao seu marido. Então ela não é permitida ela pregar. Mas por que, Paulo? Por causa de costume, Paulo? Paulo fala que é por causa de costume? O que Paulo fala ali
em 1 Timóteo 2,9. Ele fala assim, porque Eva foi enganada. Tá vendo? Levou lá em Gênesis, porque Eva foi enganada, o homem não foi enganado. A mulher sendo enganada, ela caiu em transgressão. Paulo não falou, não, eu ensino isso por causa da cultura aqui do povo judaico e do povo aqui da Grécia. Não, ele não falou isso. Eu ensino isso porque lá no Jardim do Éden, lá no começo, a mulher foi enganada e o homem não. Tá vendo? Trazer essa doutrina para o Urim e Tumim não passa, gente. Não passa. Não passa. Né? Não tem como passar aqui, porque aqui vai segurar tudo isto, mostrando que é falso todas as doutrinas. Então isso derruba, na verdade, mostra que todas as igrejas se tornaram, né, amaldiçoadas. Que qualquer evangelho diferente disso, disse Paulo, seja anátema, amaldiçoado, né? E o que vai ser? Que as pessoas confiam nas igrejas. O absoluto delas, em vez de ser a palavra, não é a igreja que é o absoluto delas. É a igreja que é o cabeça, é o líder delas. É o que a igreja ensina. Né? Mas para nós, não. Para nós diz somente um cabeça, um líder que é a palavra. É o que a palavra diz para nós. Não o que o teólogo, a igreja diz. Mas é o que a palavra diz. A palavra ela é a perfeita palavra de Deus. E no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então a palavra de Deus, para nós, é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque a pessoa não é mais do que sua palavra. A pessoa não é mais do que sua palavra. Conta uma história que, nos dias de São Martim, de Troa, viveu nos anos ali 400, ali, mais ou menos, depois de Cristo. Diz que ali tinha um lugar ali que tinha ali aqueles homens, aqueles bispos ali, e ali tinha aquela escola deles, e um jovem falou assim, essa noite Deus vai me dar um manto, como deu para Eliseu, e eu vou ser um profeta, vocês vão ter que me ouvir e atender aos meus mandatos, né? A minha ordem, vai ter que atender às minhas ordens. E à noite veio realmente de algum lugar e caiu um manto sobre ele, um manto branco, muito bonito manto. Aí falou, tá vendo? Eu falei para vocês, agora eu sou um profeta no meio de vocês. Aqueles homens ouviram bem aquela história, mas não enquadrou bem. Alguma coisa não estava batendo. Aí falou assim, então, ô, jovem, vamos levar você diante do mensageiro da era, São Martim. Não vou não, porque agora Deus não fez um profeta, por que eu vou diante de São Martim? Não, quem manda é Deus. Não, vamos levar você diante de São Martim. Ah, mas por quê? Vamos levar. E pegaram ele na marra e levaram ele diante de São Martim. Quando estava chegando diante de São Martim, aquele véu se desfez. Né? Aquele véu simplesmente se desfez, sumiu. Mostrando que aquilo ali não era realmente, não passou diante do Urim e Tumim. Porque o mensageiro da era, ele é ali a boca de Deus para aquela era. Paulo fala isso, né? Ainda que um anjo vier com outro evangelho diferente desse que eu prego, que seja anátema. Olha o que Paulo falou. E aquele povo ali de Éfeso, Apocalipse 2, puseram à prova aqueles que diziam ser apóstolos. E os acharam mentirosos. Trouxeram eles no Urim e Tumim, naquilo que Paulo ensinava. E não batia o que aqueles apóstolos falavam, não enquadrava. Né? E o Mambrana fala nessa mensagem, e eis que está aqui, quem é mais do que Salomão. No parágrafo 22, o Mambrana nos fala o seguinte: no Velho Testamento, quando eles tinham uma dúvida, alguém tinha um sonho, e não havia nenhum profeta ali, eles o levavam para o templo, onde eles tinham o que chamavam de Urim e Tumim. Vocês, professores da Bíblia, sabem, entendem o que estou falando. Era o peitoral de Arão, usava, que
Arão usava, que tinha as 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Eles penduravam aquilo sobre um poste, e quando esse profeta, ou esse sonhador, ou seja lá o que fosse, contava seu sonho ou sua visão, sem importar, embora de quão real ele parecesse, se aquelas luzes sobrenaturais não surgissem, fazendo Urim e Tumim sobre aquele peitoral, era rejeitado, Deus o recusava. Eles deviam ser um sinal sobrenatural de Deus para vindicar. Não importava quão real, quão profundo fosse em teologia, quão grande parecesse, ele ficava parado. Se os sinais sobrenaturais de Deus não tivessem vindicado, não era assim para os judeus. Agora o Velho Testamento, a armadura de Arão foi colocada ao longe com o velho pacto. Porém, no novo pacto, Deus ainda permanece com o Urim e Tumim. Isto é, se um profeta, sonhador, teólogo, ou seja o que for, fala alguma coisa contrária à palavra, Deus não faz ecoar aquilo de volta por meio da palavra. Eu o deixarei só, por ser ela o Urim e Tumim de Deus, por ser o Urim e Tumim de Deus. E eu creio com todo o meu coração que aquilo é a palavra de Deus. E Deus é a sua própria palavra. A própria palavra. Então trazer, porque Deus, ele prova o seu profeta através de sinais e maravilhas. Moisés falou, como o povo vão crer em mim? Darei 2 sinais, vocês não ouviram a voz do primeiro sinal, virão a voz do segundo sinal. Então veio ali provando que ele era o homem de Deus, através do sobrenatural. E nessa era Deus provou também o William Branham através do sobrenatural. E através da palavra, né, a palavra perfeita de Deus, né, enquadrando-se perfeitamente. Por isso que ninguém consegue combater o batismo em nome de Jesus Cristo. Ninguém consegue combater a ceia do Senhor. Ninguém consegue combater essas coisas que o Umbanda trouxe, porque é a palavra de Deus, né? É a palavra perfeita de Deus. Mas e os grupos da mensagem? A mesma coisa, trazer a doutrina deles no Urim e Tumim, que é a palavra de Deus. O dízimo que eles ensinam. Vamos trazer o dízimo deles agora ao Urim e Tumim, para ver se isso é verdadeiro ou é falso. Eles falam que o dízimo é deles, pertence a eles, 100% deles. Eles podem juntar bens com o dízimo e fazer com o dízimo o que quiser, porque é deles, né? Muitos deles não usam o dízimo nem para colocar gasolina no carro que eles vão pregar, né? As casas que ele compra com o dízimo, ele põe no nome deles. O templo, a igreja também é no nome dele. Por isso que quando morre um pastor da mensagem, é a maior confusão, porque a família toda briga por causa daquele templo. E o povo dali, coitado, né? Tem que sair, ir embora, por quê? Porque eles não querem passar aquela igreja para outro pastor de fora. Eles querem passar a igreja para o filho deles, ou para alguém ali da família, para não sair dali. E eles falam, né, se um dia eu morrer, vocês pagam aluguel para minha esposa do templo, porque o dízimo é meu, foi comprado com o meu dinheiro, porque o dízimo é meu. Mas o que é que está na mensagem? A Luana fala, o dízimo vai para o ministro, para ele administrar para o reino de Deus. Ele pode usar sim para o seu gasto ali necessário, básico, né? Se ele não puder trabalhar, ele pode usar um pouco do dízimo. Mamãe usava $100 do dízimo por semana para seu gasto pessoal básico. Então o pastor pode usar um pouco daquele dinheiro. Mas o dinheiro, o dízimo, o Mamãe fala, todo dinheiro que vem a mim, eu uso eles para evangelismo. Para evangelismo. E o tabernáculo ali também de Jacksonville, o Mamãe ajudou a fazer com o dinheiro do dízimo, né? Então, o dízimo é para o ministro administrar, para o reino de Deus, não é um bem pessoal dele, próprio, né? Dele, não é. Então, isso trazendo na palavra de Deus, mostra que esses homens, né, que fazem isso são falsos. E nisso aí já cai mais ou menos 99% desses tabernáculos que tem no mundo afora, porque a maioria deles diz que o dízimo é deles. E usa o dízimo para juntar bens materiais. Então, não passa no Urim e Tumim, né? O Urim e Tumim mostra que são falsos. Gente, as pessoas que vão para o inferno não vai ter desculpa naqueles dias, porque Deus deixou para nós o Urim e Tumim, para nós julgar cada doutrina, né? Cada doutrina. Qual outra doutrina nós poderíamos trazer agora dos grupos da mensagem aqui na palavra de Deus? Qual doutrina que poderíamos trazer aqui agora? Né? O sétimo selo, por exemplo.
A maioria fala que o sétimo selo foi revelado. Você traz na mensagem, lembrando, no sétimo selo fala que não foi. 6 selos foram revelados, o sétimo Deus escondeu de nós. Porque o diabo iria fazer uma grande confusão com ele. E você vai também para Cristo, o mistério de Deus revelado, 106, Romano fala que não foi revelado e nem será revelado. Não vai ser revelado. Porque tem outro grupo também que ensina que o Romano tem que ressuscitar para revelar o sétimo selo, falando que era trabalho dele, obra dele, revelar 7 selos. Mas na mensagem O Futuro Lar da noiva e do noivo terreal, ali no parágrafo 271, Romano fala que era para o sétimo anjo abrir 6 selos, não 7. O futuro lar, ou melhor, provando sua palavra, 271, provando sua palavra. A nuvem de anjo abriu 6 selos, não 7. O futuro lar 162, aí sim, é o futuro lar 162, mostrando isso, né? Mostrando isso. Então, no plano não tem que estar para revelar selo nenhum. Nós vamos ver o sétimo selo naquele mero dia da vinda de Jesus Cristo. E você pode trazer todas essas doutrinas desse grupo, aí, os trovões, né? Falando que os trovões vão trazer uma fé de rápido para a igreja. Depois que o sétimo selo foi revelado, antes do sétimo selo, uma banda tinha realmente esse entendimento, mas depois que o sétimo selo foi revelado, Deus mostrou que os trovões eram a vinda, vai soar na vinda, não antes da vinda. O que acontece antes da vinda é alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido é assim sinal, é milagres, é avivamento, né? Mas a voz de arcanjo não é. Você não pode querer colocar um mensageiro revelando um mistério, fazendo um milagre na voz de arcanjo, nem na trombeta de Deus, nem na trombeta. Então você vê, você traz isso, não enquadra, porque os trovões vai soar na vinda. Na vinda. O que prepara a igreja é o alarido, não é os trovões, como a Amanda falou, não resta mais nada, gente. A chuva agora vai cair para os 144 mil judeus, né? Nós falamos disso já essa semana. Então está tudo provado. Você pode trazer tudo isso. A terceira puxada também. Falando que a terceira puxada vai trazer um ministério de cura na noiva. A Urbana pregou isso mesmo algumas vezes, né? Até 63. Mas depois, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, a Urbana fala, a terceira puxada foi a revelação dos selos. A terceira puxada foi a revelação dos selos, né? Então você vê o quê? Você vê que as pessoas realmente não trazem as doutrinas no Itumim. Por isso que o que Deus pode fazer mais, Ele já enviou o alarido, enviou o Itumim para nós. Mas as pessoas não querem usar isso, as pessoas não querem trazer no Itumim, né? Não poder julgar, não julguei para não ser julgado, né? Gente, ali, Mateus 7, gente, está falando de não julgar com hipocrisia. A pessoa está com o olho ali, com a trave no olho, quer tirar o cisco do olho do seu irmão. Tira primeiro a trave que está no seu olho, depois você vai e tira do seu irmão. Não dá para poder julgar. Por quê? Porque, gente, Jesus falou ali no capítulo 7 mesmo de Mateus. Cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos de ovelha, mas são lobos. Mas pelos seus frutos conhecereis, julgando, olhando seus frutos e vendo se são frutos do quê? São frutos de profetas? São frutos de falsos profetas? São frutos de ovelha ou de bode? Né? E você vai lá em 1 Coríntios 6 também, né? Não tem ninguém que possa julgar. Vocês vão julgar o mundo, gente. Não quer julgar uns aos outros. Então você vê que realmente o diabo é astuto, gente. Mas nós temos que trazer cada doutrina aqui na palavra. Trazer a doutrina. Mas as pessoas não querem conhecer a mensagem, não sabem o que é os trovões, não querem saber o que é o céu, não querem saber, não querem saber, não querem conhecer. Como que você vai trazer alguma coisa ao julgamento se você não sabe qual que é o padrão de Deus? Você não conhece o padrão. Como que vão saber o que é certo e o que é errado? Nós temos que conhecer o padrão, gente. Porque o Espírito Santo, ele vai guiar nós em cada coisa do padrão da palavra. Em cada coisinha ali. Então nós temos que conhecer o padrão para saber quando está fora do padrão. Se a pessoa não conhece o padrão, nossa alma depende disso, de conhecer o padrão, a palavra, para saber o que é certo e o que é errado. Vamos conhecer a palavra, vamos examinar a Escritura, porque nelas cuidar será a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos orar, gente? Senhor Deus, entregamos isso em tuas mãos, Pai. Faltou alguma coisa. Coloca o que faltou, Senhor, entrega para as pessoas o que faltou, Pai. A pessoa possa, Pai, Senhor,
conhecer o padrão, conhecer a palavra, Deus. Ajuda para os eleitos vão conhecer a palavra, para saber quando a pessoa fala algo que não é. Porque a evidência de quem é verdadeiro, que tem o Espírito Santo, é dar amém à palavra, receber toda a palavra, Senhor. É isso que temos que fazer para não sermos enganados, Deus. Tem misericórdia de mim e das pessoas também, Deus. Oramos, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.